Queridos, a paz do Senhor, é uma satisfação novamente estarmos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Desta feita, nós estamos iniciando um novo trimestre, portanto, um novo tema. E antes de partir propriamente para a aula, eu gostaria de fazer algumas considerações com vocês. Nós usamos o material que é editado pela CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a chamada Lições Bíblicas. Em razão da pandemia, do isolamento social, do afastamento social, a CPAD primeiramente entendeu que não faria a edição de nova revista para esse trimestre e recomendou às igrejas que se fizesse uma reprise, digamos assim, se tratasse novamente a revista que havíamos tratado no trimestre anterior. Nós entendemos que essa proposta, essa recomendação não era apropriada e resolvemos adotar uma revista mais antiga, que já foi usada anteriormente por nós. A CPAD depois mudou de ideia, resolveu editar, mas a revista tinha que ser encomendada e nós entendemos que ficaria difícil para a gente operacionalizar isso, para a gente recolher dinheiro, os valores, dos irmãos para comprar revista. Então nós resolvemos manter a nossa decisão que havíamos tomado. Então vamos adotar uma revista, quero avisar para vocês, não é a revista atual da CPAD, é uma revista que foi usada no quarto trimestre do ano de 2009, há 11 anos atrás. Mas isso não é nenhum impedimento, a revista ela continua sendo atual, porque os ensinamentos de Deus eles não prescrevem, né? Como o nosso direito aí prescreve, a palavra de Deus não prescreve, ela é eterna, continua para sempre, não passará nada antes que se cumpra a palavra de Deus. Então, nós vamos adotar essa lição. Todos os ensinamentos que serão tratados aqui, eles são também para o dia de hoje. E também, só para falar, assim como nós fizemos no ano passado, tanto jovens quanto adultos estudaram o tema tabernáculo, também agora, jovens e adultos estarão estudando o mesmo tema. Então eu vou passar para vocês aqui sobre o que nós vamos falar. Vamos falar sobre a vida de Davi. Vamos aprender com Davi. Essa é a capa da revista que foi utilizada lá à época, quarto trimestre de 2009. E a revista ela se chama Davi, as vitórias e as derrotas de um homem de Deus. Então nós vamos o que aqui? Nós vamos aprender com Davi. Como eu falei, a vida de Davi já foi há quase 3.000 anos, mas continua nos ensinando muito ainda nos dias de hoje. Antes de prosseguir, eu gostaria de fazer então uma oração, pedindo a Deus para nos ajudar no entendimento desta aula, ok? Então curve sua cabeça. Senhor Deus e Pai amado, nós te damos graças, Senhor, por nos dar a oportunidade de entender a Tua Palavra, de estarmos aprendendo do Senhor. Pedimos a Deus, ilumina a nossa mente, nos ajuda a aprender com Davi, tanto com seus acertos quanto com seus erros. E nos ajuda, Senhor, dessa forma, a entendermos como devemos nos comportar, como devemos proceder diante das situações que são colocadas à nossa frente. Te pedimos, ó Pai, abra o nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, queridos, vamos aprender com Davi? A aula 1 é justamente o tema Davi e sua vocação. Aliás, uma observação. Embora nós não estejamos utilizando uma revista, nós vamos disponibilizar na nossa playlist, onde essa aula ficará gravada, nós vamos disponibilizar ali na descrição do vídeo um link em que você poderá acessar essa aula, tá bem? Pela internet. Vai ter o material lá na internet. Então, a primeira aula nós vamos falar sobre Davi e sua vocação. O que vem a ser a vocação? A vocação é o chamado, Nós vamos estudar como que Davi foi chamado. Davi é uma das pessoas mais importantes na história da Bíblia, do Antigo Testamento. Então nós vamos ver como que Davi acabou entrando na história do reino de Deus. O texto áureo está lá em 1 Samuel, capítulo 11, verso 14, e diz o seguinte: Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor.
Isto aqui é um trecho de uma advertência, de uma repreensão, digamos assim, que Samuel deu para o rei Saul. Saul é que acabou ouvindo essa repreensão aqui, que o seu reinado não permaneceria. E que o Senhor havia procurado um homem segundo o seu coração. Esse homem segundo o seu coração está falando justamente de Davi. A nossa verdade prática, ela diz o seguinte: a vocação de Davi atendeu ao propósito divino de preservar o povo escolhido e a linhagem real do Messias. Nossa leitura bíblica está lá em primeira carta de Samuel, primeiro livro de Samuel, melhor dizendo, no capítulo 16. Lá no verso 1, nós lemos o seguinte: o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazer o rei. Verso 3, continua falando Deus. Convide Jessé para o sacrifício e eu mostrarei a você o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. No verso 10 diz: Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E, a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, verso 1, 3 e 10 a 13, numa versão internacional que nós lemos. Na nossa introdução, como nós dissemos, vamos então aprender com o exemplo de vida de Davi. A Bíblia, as Escrituras, elas trazem a vida de várias pessoas. Abraão, Moisés, Noé, Davi, Josué. E nós temos que aprender com cada uma dessas pessoas, tá bem, queridos? Com seus erros e com seus acertos também. Assim como nós vamos aprender aqui com Davi. E Davi, segundo o texto áureo que nós lemos, ele é chamado de homem segundo o coração de Deus. Quando Saul, aliás, foi rejeitado ali, Samuel disse que Deus já havia procurado um homem que fosse segundo o seu coração, ou seja, que lhe agradasse. Algumas versões dizem que lhe agradasse. As circunstâncias em que Davi foi chamado. Como nós vamos ver, Davi foi chamado no meio de uma crise espiritual que o povo vivia. Vamos lá. Antes de falar de Davi, nós precisamos falar de Saul. Não dá para falar de Davi, do chamado de Davi, do ingresso de Davi na história, sem falar da rejeição, do chamado e da rejeição de Saul. Tá bem? Então nós vamos fazer um apanhado aqui rápido a respeito da vida de Saul. E assim como com Davi, Saul também nós podemos aprender, tanto com os acertos, que foram poucos, hein? A gente talvez não consiga encontrar acerto na vida de Saul. Mas aprendemos também com os seus erros. Impressionante, né, queridos? Um rei de Israel, se a gente buscar alguma coisa boa que Saul tenha feito, talvez a gente não encontre muitas coisas. A nação israelita vivia um governo teocrático. Então, lembrando um pouquinho aqui da história de Israel, o que aconteceu? Quando Moisés tirou o povo lá do Egito, andou com esse povo no deserto 40 anos, chegou até a porta lá de Canaã, a entrada de Canaã. Josué atravessou com esse povo, tomou a terra prometida
E a partir daí, esse povo começou a se espalhar ali na terra, se estabelecer ali na terra prometida, a terra de Canaã. O povo tinha sido dado a ele uma lei. O próprio Deus havia dado para esse povo a lei. Portanto, esse povo ele não tinha um governo propriamente estabelecido. Deus era o próprio rei desse povo. Então não havia rei, não havia governador, não havia administrador. Havia pessoas que eram chamadas de juízes. Juízes eram aqueles que eram levantados para julgar o povo, para libertar o povo, para conduzir o povo numa guerra, numa batalha. Isso era um juiz, mas não era um governador, ele não governava o povo. Esse período dos juízes está tratado no livro dos Juízes. Esse período abrange praticamente aí uns 350 a 400 anos da história de Israel. Samuel, nós já conhecemos a história de Samuel, e Samuel é conhecido como o último dos juízes. O tempo dos juízes ele encerra com Samuel. Samuel, diz a Bíblia, diz as Escrituras, que ele já era velho. E Samuel ele tinha uma preocupação com a nação de Israel. Então ele preparou, digamos assim, os seus filhos, ele queria preparar os seus filhos, Joel e Abias, para serem juízes sobre Israel. E aqui é interessante, porque mesmo que Samuel tenha sido uma das pessoas mais destacadas diante de Deus, um dos homens mais importantes diante de Deus, um servo de Deus, um homem que também podia ser chamado de segundo o coração de Deus, porém os seus filhos não tinham nada a ver com Samuel. Os seus filhos eram totalmente o contrário, não eram retos diante de Deus e diante da palavra de Deus. O que a Bíblia diz? Que eles eram avarentos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Isso tudo começa por causa dessa avareza. A avareza não é como a gente pode pensar, a gente chama do pão duro, né? Ah, o pão duro. Não. O muquirana, né, como alguns falam. Não. Avarento é aquele que tem amor ao dinheiro. Ele não gasta, não é porque não quer gastar, porque não pode. Ele não gasta, ele segura o dinheiro porque ele tem amor ao dinheiro. Então, por causa desse amor ao dinheiro, é que eles faziam o quê? Eles aceitavam suborno. E aceitando o suborno, eles acabavam por perverter a justiça. É tudo como se fosse uma engrenagem, como a gente chama de bola de neve, né? Uma coisa leva a outra. Tudo por quê? Tudo por causa do amor ao dinheiro. Então tome cuidado. Você tem que fazer distinção entre o que é avareza e o que é ser prudente no gastar, econômico. A gente tem que ser econômico, a gente tem que ser prudente no gastar, mas não podemos ser avarentos. Então tome cuidado, faça essa divisão, essa distinção na sua vida, se você tem essa dificuldade de saber a diferença. Muito bem. Diante dessa situação, o povo ficou preocupado, porque Joel e Abias, filhos de Samuel, não tinham nada a ver com o pai. Então o povo ficou preocupado e o povo vai até Samuel e o povo faz o quê? O povo pede então um rei que reine sobre eles, da mesma forma que as outras nações também possuem reis. Em princípio, Samuel, melhor dizendo, Samuel não gostou do que ouviu. Samuel então orou a Deus e Deus falou assim: Samuel, não fique preocupado, porque não foi a você que eles rejeitaram, mas foi a mim, para que eu não reine sobre eles. Então Deus deu algumas instruções a Samuel, indicando quem seria aquele que iria ser rei sobre Israel. E Saul, certa feita, um homem já feito, ele está com um outro rapaz, um jovem, procurando o quê? Procurando as jumentas de seu pai, porque elas haviam se extraviado.
E Saul está procurando e não conseguia encontrar. E Saul, ele vai até Samuel para que Samuel, sendo o profeta, possa indicar a ele onde estavam as suas jumentas. Samuel já havia sido alertado por Deus que esse rapaz, que essa pessoa iria procurá-lo. E olha só o que a Bíblia fala a respeito das qualidades de Saul. Isso você vai achar lá em primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículo 2. Tinha ele um filho, tinha ele quem? Quis era o pai de Saul. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Então vejam bem as qualidades. Moço e tão belo, que dentre os filhos de Israel não havia outro mais belo. Quando a Bíblia está falando isso aqui, a Bíblia não está falando que Samuel era lindo, belo. Tá bem, queridos? Não no aspecto físico, poderia até ser, mas não é um aspecto físico que está chamando a atenção aqui. Quando a Bíblia usa esses termos, a Bíblia está querendo dizer o quê? Que era uma pessoa de destaque, era o melhor que havia. Saul, então, é ungido rei e ele é cheio do Espírito Santo. Saul, quando estava voltando para a sua casa, depois de ser ungido, ele acabou encontrando com alguns profetas. E o próprio Samuel havia falado para ele que ele encontraria profetas e que profetizaria também. Então, quando ele encontra esses profetas, ele acaba profetizando, ele é cheio do Espírito de Deus. Então ele tinha o Espírito de Deus. E quando Samuel unge Saul, Samuel faz uma advertência para ele. Ele falou: Saul, você vai para Gilgal na minha frente, eu vou atrás de você. Só que você me aguarda. Muito bem. Quando estava no segundo ano do reinado de Saul, Saul liderava então uma batalha, uma guerra ali dos israelitas contra os filisteus. Ocorre que o povo não era um povo que estava acostumado a guerrear. Guerreava pontualmente, mas não tinha um exército de Israel. Então o povo, vendo que aquela luta estava demorando para se resolver, o povo começou a voltar para sua casa. Porque tinha que arar o gado, tinha que colher a plantação, tinha que plantar ou qualquer coisa do gênero. Então cada um começou a voltar para sua casa. Saul, no 7º dia em que estava na batalha, vendo que o povo começou a recuar, o que Saul fez? Saul mandou trazer um animal, matou o animal e ofereceu a Deus em holocausto. Lá no capítulo que nós lemos, o capítulo 13, vai narrar essa história que nós estamos falando aqui. Mal acabara o Saul de oferecer o sacrifício, Samuel chegou, como ele falou que ia chegar, e que era para Saul aguardá-lo. Então, Samuel ali repreende, diz que Deus, a partir de então, havia rejeitado, diz lá, olha só, capítulo 13 de 1 Samuel, verso 13 e 14, diz assim: Então disse Samuel a Saul: Procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Vejam bem, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então, este é o chamado e é a rejeição de Saul. Saul, por não ter guardado a palavra de Deus, por não ter guardado a ordem que Deus dera, ele foi rejeitado. Então aqui, como nós dissemos, Samuel repreende e diz que Deus já preparou outro
passou o reino dele para outro que é segundo o coração de Deus. Muito bem, queridos, aqui é uma coisa que é interessante, eu não sei se você já se perguntou, poxa, mas por que Deus escolheu Saul então? Por que Deus já não escolheu Davi de uma vez por todas? Ele evitava essa questão que aconteceu com Saul. Será que você já se perguntou isso? E eu vou te falar por que Deus não podia ter escolhido Davi. Não podia ter escolhido Davi. Quando a gente lê a Bíblia, a gente às vezes não se dá conta do tempo em que as coisas passam. De um versículo para outro, a gente acha que sempre está acontecendo no dia seguinte. Não é verdade? Quando às vezes de um versículo para outro, às vezes tem semanas, meses ou até anos de distância. Muito bem, o que acontece é que Davi, quando Saul foi escolhido para ser rei ali de Israel, Davi não era nem nascido. Davi nasceu mais ou menos 10 anos depois, mais ou menos no 10º ano do reinado de Saul, que Davi nasceu. Tá bem? Então, primeiramente, porque ele não poderia ter escolhido Davi, porque ele não o conhecia. Ele não existia ainda, perdão. Deus o conhecia, estava no coração de Deus. Mas ele fisicamente ainda não existia. E 2 anos depois, né, ou seja, 8 anos ainda para nascer Davi, Deus já fala que já havia passado o reino para outra pessoa. Então, o primeiro motivo, porque ele não escolheu Davi em vez de Saul, é que Davi ainda não sequer existia ainda naquela época, tá bem, queridos? Mas o povo havia pedido um rei, e o povo estava tendo um rei. E o segundo motivo é que Deus escolheu o melhor. Como nós dissemos lá, não havia ninguém do ombro para cima melhor do que Saul. Então Deus escolheu sim, mas Deus escolheu no tempo que o homem quis, não no tempo que era de Deus. Então, Saul era o melhor que havia à época para ser escolhido. Tá bem, queridos? Só que era uma escolha baseada no pedido humano, né? A gravidade da crise. Davi não, aqui é Saul. Saul ainda mais à frente, ele vai ser chamado por Samuel para ir contra o reino lá dos Amonitas. E novamente Saul acaba por desobedecer a palavra que lhe foi dada. Então Saul é definitivamente rejeitado por Deus. Isso aqui você vai encontrar no capítulo 15 de 1 Samuel. E como nós lemos no nosso texto, né, no capítulo 16, Samuel chora por Saul, mas Deus o manda ir até a casa de Jessé, pois escolheu quem será rei sobre Israel. Então aqui é que entra, de fato, Davi na história de Israel. Então, como nós lemos lá no capítulo 16, verso 1, Deus fala para Samuel em pegar o chifre, colocar o azeite, ir até a casa de Jessé, sacrificar e ungir um de seus filhos. Agora, a natureza da vocação de Davi. Um desígnio divino. Primeiro subtópico, um desígnio divino. Davi, lá em Salmo 89, esse salmo é muito bonito, que fala da fidelidade de Deus. Salmo 89, 20, vai falar que Davi foi achado por Deus. E Davi, ele faria parte da linhagem do Messias. Devido à fidelidade de Davi, ele acabaria fazendo parte da linhagem do Messias. E a aliança que Deus fez com Davi, fez com que a casa de Davi fosse firmada para sempre. Ou seja, o próprio Deus diz que sempre haveria rei sobre
Sempre haveria alguém da sua casa sobre o trono. A sua casa real seria firmada. Vamos ver esses textos bíblicos aqui, o que dizem. Diz lá, Salmo 89, 20. Encontrei o meu servo Davi, ungiu com o meu óleo sagrado. Encontrei o meu servo Davi. Isso aqui é interessante, porque encontra quem está procurando, né? Então, se Davi foi encontrado, foi achado por Deus, é porque Deus estava à procura. E como nós dissemos, né? Se Deus escolheu Saul naquela oportunidade, era o que havia de melhor. Mas é o que havia de melhor naquela geração, que não era a geração que era para ter saído um rei. Porque não era um rei segundo o coração de Deus. E 2 Samuel 7,16 diz: quanto a você, sua dinastia, aqui está se falando para Salomão, tá bem? É Salomão que está ouvindo essa palavra aqui. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Por causa da fidelidade de Deus a Davi, então haveria sempre alguém da sua linhagem, da sua descendência, sobre o seu trono. Continuando aqui sobre a natureza da vocação de Davi, vamos ver agora aqui a questão da resposta humana. A vocação parte da soberania de Deus. 1 Crônicas, capítulo 28, versos 4 e 5. No trimestre passado, quando nós vimos a carta de Paulo aos Efésios, em uma das aulas nós falamos sobre a eleição e predestinação. E nós vimos que a eleição, que poderíamos chamar aqui de vocação, ela é soberana. Então, aquilo que nós vimos está sendo confirmado aqui. A vocação, ela parte sempre de Deus, sempre da soberania de Deus. O homem, porém, tem a contrapartida de responder a essa vocação. Isso também nós tratamos lá. Deus chama, Deus elege, mas o homem precisa responder a essa vocação. Saul foi chamado, mas Saul não correspondeu. Davi foi chamado, mas Davi correspondeu. Está lá 1 Crônicas, capítulo 28, verso 4 e 5. No entanto, o Senhor, o Deus de Israel, escolheu-me entre toda a família para ser rei em Israel para sempre. Ele escolheu Judá como líder, e da tribo de Judá escolheu minha família. E entre os filhos de meu pai, ele quis fazer-me rei de todo Israel. E entre todos os muitos filhos que me deu, ele escolheu Salomão para sentar-se no trono de Israel, o reino do Senhor. Então aqui está a escolha de Deus. Tem 3 vezes o verbo escolher aqui nesses 2 versículos. Deus escolheu a família de Judá, né? E escolheu Davi e escolheu Salomão. Então, a escolha é de Deus, mas o homem, ele pode aceitar também como pode rejeitar essa escolha. Ainda sobre a natureza da vocação, Saul não estava predestinado ao fracasso, nem Davi ao sucesso. Isso é uma coisa que a gente tem que entender, gente. Deus não predestina ninguém para o fracasso, nem ninguém para o sucesso. Você, não sei como é que está a sua situação. Você acha que você tem destino ao sucesso ou destino ao fracasso, que muitas vezes é talvez até pior de se pensar? A pessoa fica imaginando que nada dá certo na vida para mim, nada dá certo, nada que eu faço dá certo, não tem jeito para mim. Não, tem jeito sempre. Por quê? Porque ninguém está predestinado a ter sucesso nem fracasso. Nós é que respondemos à vontade de Deus. Deus coloca diante de nós as opções e nos responsabiliza pelas escolhas feitas. Olha só o que diz Deuteronômio 19, 20. Aqui é um texto muito interessante. Hoje invoco os céus e a terra. Deus falando aqui, tá? Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que eu coloquei diante de vocês, olha só, coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele dará a vocês muitos anos na terra, que jurou dar a seus antepassados, Abraão,
Isaac e Jacó. Então, o que Deus está colocando diante de nós? Ele nos coloca a vida e a morte, a bênção e a maldição. Porém, diz, escolham a vida. Tá bem? Agora, se escolher a morte, vai ter consequência de morte. Mas você pode escolher a vida. O propósito da vocação de Davi. Qual foi o propósito? Primeiro, que a gente pode elencar aqui, abençoar a nação judaica. Havia um caráter profético sobre Israel. Israel fazia parte de um plano de Deus. Qual plano? Preparar a vinda do Messias. Isso aqui é uma das coisas mais interessantes e maravilhosas. Messias, o Messias, Jesus, ele tinha de vir ao mundo, mas ele não podia vir de qualquer jeito, de qualquer forma. Ele precisava que o seu caminho fosse preparado. E para isso, a nação de Israel foi utilizada. Olha só lá, Êxodo 19, 5 e 6. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Êxodo, capítulo 19, 5 e 6. Então, como eu disse, Deus, como o próprio texto aqui está falando, Deus é Deus de toda a terra. Porém, ele fez uma aliança específica com Israel. Por quê? Porque cabia a Israel esse papel de ser a porta de entrada, digamos assim, do Messias, de Jesus aqui na terra. O segundo propósito nós podemos dizer que é abençoar a humanidade. Davi não só abençoou ali a nação de Israel, mas também abençoou a humanidade. Davi, ele abençoou sua geração. Lá em Atos 19, 36 nós podemos ler isso. Davi, ele abençoa a sua geração. Davi, como nós falamos já outras vezes aqui, né, com seu exemplo, ele abençoou. Davi, gente, quando a gente lê e estuda a vida de Davi, percebe que Davi, ele altera assim muito fortemente, ele tem um peso sobre a história da nação de Israel muito forte. Davi, ele muda o rumo da adoração de Deus assim de uma forma tremenda. Para você que não faz ainda o IFC ele tem uma matéria uma matéria que ela é chamada o Tabernáculo de Davi, e que mostra que Davi ele restaura totalmente a adoração de Deus, a adoração a Deus, né? Através de um tabernáculo que não era nem utilizado para o sacrifício, era um tabernáculo apenas de adoração. Então, ele abençoou a humanidade, mas também abençoou as gerações futuras e nos deixou grande herança espiritual. Nós louvamos e adoramos hoje, muito da nossa adoração, ela está com base naquilo que Davi nos ensinou. Atos 19, 36 diz o seguinte: Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Então Davi serviu ao propósito de Deus em sua geração. Isso é uma bênção, né? E partindo para a nossa conclusão, nós vemos aqui o seguinte: a vocação de Davi, ela faz parte da soberania divina. A vocação de Deus, portanto, ela vem de Deus. Não podemos tentar usurpar, tá bem? Por quê? Porque a vocação, ela é de Deus. Em sua presciência, Deus escolhe quem lhe apraz. Então Deus, nós tratamos isso também na aula sobre eleição e predestinação. Deus tem essa qualidade da presciência, que é tremenda essa qualidade. Deus sabe todas as coisas em todos os tempos. Nada foge ao controle de Deus. Nada foge ao controle de Deus.
Amém? E mesmo em meio às crises. Mesmo em meio às crises. Amém? Nós estamos vivendo um período de crise atualmente. As pessoas estão trancadas dentro de suas casas, né? Algumas pessoas estão trancadas, né? Outras já estão aí saindo, né? Até contrariando as autoridades públicas de saúde. Mas muitas delas estão trancadas em casa. Muitas delas estão passando medo dentro de casa. As pessoas que estão dentro de casa estão com medo. Não se relacionam. Eu conheço pessoas que estão dentro de casa e não abrem a porta para ninguém. A pessoa que está dentro de casa não vai até a portaria do prédio para pegar a encomenda. Por quê? Porque a pessoa tem medo de contato com outras pessoas. Queridos, mesmo em meio a toda essa crise, Deus é Deus. Deus não deixou de ser Deus. Deus será sempre Deus. Então, entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. E o mais ele fará. Deus pode nos socorrer nessa situação e em todas as situações. E desta aula, o que nós aprendemos? Né? Nós aprendemos que devemos ser fiéis aos desígnios que nos são dados. Saul perdeu o reino por pouco. Por pouco. Por quê? Porque não quis esperar Samuel. Como eu disse, assim que ele acabou de sacrificar, Samuel apareceu. Se tivesse esperado talvez mais meia hora, 1 hora, 2 horas que fosse, Samuel disse que ele seria confirmado rei para sempre. Mas ele não tinha disposição de coração para isso. Ele tinha que ser desobediente, porque o coração dele estava disposto a desobedecer. Mas nós podemos obedecer, sabendo que Saul fez assim e que Davi fez de uma forma totalmente diferente. Nós podemos agir como Davi. Fique agora com o nosso segundo período de louvor, depois com uma palavra abençoada. Esperamos aqui no próximo domingo para mais uma aula da EBD. Deus abençoe sua vida.